Dando sequência ao evento, convido a todos a entrarem à sala para a participação do painel 3, Coisa Julgada em Matéria Tributária e Segurança Jurídica. Convido para compor a mesa professor Heleno Torres, da Universidade de São Paulo, professor Guglielmo Franzoni, da Universidade del Studi di Foggia, professora Bettina Traeger Gruppenmacher, da Universidade Federal do Paraná e do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o ministro Luiz Roberto Barroso e, como mediador, Rafael Lara Martins, presidente da seccional da OAB Goiás. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos dar início ao último painel e para iniciar este painel, um painel bastante esperado, que vai falar sobre coisa julgada em matéria tributária e segurança jurídica. Antes de apresentar os nossos painelistas, iniciar os trabalhos, quero cumprimentar, parabenizar a OAB Nacional, na pessoa do nosso presidente Beto Simonetti, que chega com Marcos Vinícius Furtado, e na pessoa do diretor-geral da ESA Nacional, meu amigo Rony Preus Duarte. Em nome de Vossa Excelência, agradecer toda a organização do evento, juntamente com a sessão aqui do espaço, professor Maneira, da mesma forma, congratulando pela organização. Senhoras e senhores, a mim foi dada a difícil missão, senhores professores, de mediar o último painel. E difícil missão, não só pelo apimentar do tema, mas também pelo horário que nos é imposto e que aqui o tribunal tem o horário de literalmente encerrar as suas portas e nos colocar aqui sem o espaço para a continuidade dos debates. Então, de antemão, quero pedir escusas aos nossos painelistas, mas com o passar do tempo vou comunicá-los do tempo transcorrido da palestra para que a gente possa ouvir a todos os painelistas com o conteúdo necessário. E da mesma forma também me furto de fazer comentários a respeito do painel para ganharmos tempos e ouvirmos aqueles a quem nós estamos aqui para ouvir. Ouviremos nesta ordem e já apresentando para os cumprimentos da plateia, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Uma salva de palmas para o ministro Luiz Roberto Barroso. Já suficientemente cumprimentado hoje também, uma palestra magna de abertura que abrilhantou o evento. Na sequência, teremos aqui a fala do professor Guglielmo Franzoni, da Università degli Studi di Foggia. Professora. E na sequência teremos a honra de ouvir o professor Heleno Torres, da Universidade de São Paulo. E por fim, encerrando com chave de ouro, o nosso evento abrilhantará este último tema. A professora Bettina Traeger Gruppenmacher, da Universidade Federal do Paraná e do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Sem mais delongas, ministro Luiz Roberto Barroso, uma honra ladeá-lo nesse painel. Vossa Excelência está com a palavra pelos próximos 20 minutos. Muito obrigado. Fui convocado novamente. As pessoas acham que a gente vota tudo, a gente pode falar sobre tudo. E, portanto, eu gostaria de falar, conforme solicitado, sobre esse tema, segurança jurídica e honorários da advocacia. Não, segurança jurídica e coisa julgada. Eu dividi essa rápida... Mas pode majorar os honorários também, se quiser. Dividi essa rápida apresentação em três partes. Primeiro, o que é segurança jurídica. A segunda, a lenda de que o Supremo traz em segurança jurídica, mas, na verdade, ele decide casos difíceis que sempre desagradam alguém. E, por fim, coisa julgada tributária. Há muitos juízes aqui, julgar é sempre uma coisa difícil.
porque nem sempre é clara qual é a solução certa. Antes de começar o painel, eu queria ir ao banheiro, vinha saindo ali, e estava o ministro Reinaldo e um padre conversando, e eu perguntei, onde é o banheiro? Reinaldo apontou para a direita, Reinaldo apontou para a esquerda e o padre apontou para a direita. Eu, embora queira muitíssimo bem ao Reinaldo, disse, vou seguir o padre. E fui para a direita. E quando cheguei lá, embora existisse o banheiro estava interditado. E aí eu tive que atravessar tudo de novo e fui no banheiro que tinha sido indicado pelo Reinaldo. A moral dessa história é que, às vezes, tem mais de uma solução correta, mas só uma funciona. Portanto, é o que acontece muitas vezes na vida, inclusive no direito tributário. Eu começo pela segurança jurídica, que é um conceito básico em direito, porque o direito gravita, na minha visão, em torno de 3 eixos, se for possível termos 3. Segurança, justiça e bem-estar social. A segurança significa, basicamente, previsibilidade dos comportamentos humanos, estabilidade das relações jurídicas e garantia do cumprimento das normas. No plano objetivo, portanto, segurança envolve a clareza dos enunciados normativos, o que, lembrando a palestra do professor Humberto, nem sempre é evidente, e exige a anterioridade das normas em relação aos fatos que pretendem reger e sua não retroatividade. E, portanto, nós temos as previsões no ordenamento quanto à anterioridade. Anterioridade em matéria penal, anterioridade em matéria tributária, inaplicabilidade de lei eleitoral, respeitado o princípio da anualidade. E a exigência de não retroatividade visa a proteção do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido. E no plano subjetivo, a segurança também envolve a proteção das expectativas legítimas, inclusive, em alguns casos, preservando efeitos de atos que tenham sido invalidados diante da expectativa de que eles pudessem ter produzido efeitos legítimos. Feita essa brevíssima introdução sobre segurança jurídica, eu penso que no direito brasileiro existem 3 áreas de grande insegurança jurídica. A primeira delas é o direito do trabalho. Existem mais de 5 milhões de reclamações trabalhistas em curso e essa é a média da renovação anual. Há problemas na legislação, há problemas comportamentais dos empresários e há problemas comportamentais na advocacia. A segunda área em que há hoje uma grande insegurança jurídica e uma relativa desarrumação no direito é a área que envolve saúde pública e saúde privada. A judicialização em matéria de saúde se tornou um problema no Brasil imenso e ainda esses dias, num evento com o presidente da ANS, ele disse que existe em disputa judicial nessa área cerca de 7,5 bilhões de reais, sem mencionar o impacto administrativo, Heleno, que isso produz na gestão da saúde, porque uma parte importante do orçamento acaba indo para cumprir decisões judiciais com compra individual de medicamentos muito mais caros do que o normal. E a terceira área é a que nos reúne aqui, que é o direito tributário. A litigiosidade tributária no Brasil é inimaginável em termos quantitativos e muito impressionante em termos de valores envolvidos nessa litigância tributária. E aqui, tal como eu encerrei a minha apresentação inicial, nós temos que investir na redução da complexidade do sistema tributário brasileiro. Sou favorável a todas as propostas razoáveis que envolvam a simplificação, sem esquecer, no entanto, que é preciso tornar o sistema mais justo. E, por fim, quando a gente fala de segurança jurídica, é preciso enfatizar uma questão que nós temos tido dificuldade no Brasil, que é introduzir uma cultura de respeito aos precedentes. O respeito aos precedentes traz grandes
três grandes proveitos para o ordenamento jurídico. Ele traz, assim eu penso, isonomia, porque duas pessoas em situação igual não vão ter resultados diferentes, traz eficiência, porque simplifica o processo judicial, porque ele pode simplesmente se remeter a uma decisão prévia, e traz segurança jurídica, porque aumenta a previsibilidade das pessoas em geral e dos contribuintes em particular. Nós temos grande dificuldade ainda de criar uma cultura de precedentes, os tribunais têm dificuldade de respeitar os precedentes do STJ, os tribunais têm dificuldade de respeitar os precedentes do Supremo, e o que é mais grave? Muitas vezes o STJ e o Supremo não respeitam os próprios precedentes, o que é mais grave ainda, e evidentemente nós precisamos amadurecer essa cultura de precedentes que eu considero muito importante. E eu agora gostaria de desfazer um pouco a lenda de que o Supremo traz insegurança jurídica. O Supremo, na verdade, julga há uma judicialização qualitativa no Brasil. Quase tudo no Brasil hoje chega em algum momento ao Supremo Tribunal Federal. As questões econômicas, as questões sociais, as questões éticas, tudo que envolve os interesses mais diversificados. E tudo chega no Supremo porque, a Constituição brasileira é muito abrangente e trata de quase tudo. E, portanto, uma Constituição típica trata da organização dos poderes, definição das competências e enunciação dos direitos fundamentais. A Constituição brasileira também trata do sistema previdenciário, do sistema tributário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de cultura, da proteção dos indígenas, da proteção ambiental e, portanto, levar uma matéria para a Constituição, em ampla medida, é retirá-la da política e trazê-la para o direito, porque se está numa norma, quase tudo pode ser objeto de uma pretensão. De modo que a judicialização no Brasil é fruto desse arranjo institucional. Em segundo lugar, existe, talvez no Brasil, o maior número de ações diretas que permitem o acesso direto ao Supremo. Ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de preceito fundamental. Além de ter todas essas ações, ainda podem propor ação perante o Supremo Tribunal Federal, Helena, ação direta no Supremo. Eu comecei muito rápido, nem cumprimentei, queria cumprimentar aqui o presidente da OAB de Goiás, Rafael Lara Martins, o professor Fransoni, Betina, Heleno. Além disso, pelo artigo 103 da Constituição, podem propor ação direta de inconstitucionalidade no Brasil. O presidente da República, o Procurador-Geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todos os governadores, todas as mesas de Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral da República, todos os partidos políticos que têm representação no Congresso Nacional, todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais. Portanto, é preciso que o interesse seja muito chinfrim para não chegar no Supremo Tribunal Federal. E aí acontece que, ao contrário de outros países em que a Suprema Corte geralmente dá a última palavra, é muito comum no Brasil o Supremo dá a primeira palavra. A lei foi aprovada e a matéria imediatamente chega do Supremo. E, evidentemente, e além disso, a gente julga na frente da televisão. Portanto, é o único emprego no mundo que a gente diz em casa que vai trabalhar, a mulher da gente pode conferir se foi mesmo. Portanto, com a proliferação de ações no Supremo e a quantidade de demandas que o Supremo decide, está sempre desagradando alguém. E, evidentemente, vocês não vão encontrar, porque é da natureza humana, ninguém sai de um tribunal com uma decisão desfavorável e diz, puxa, realmente eu não tinha direito e foi isso que foi reconhecido pelo tribunal. Geralmente as pessoas dizem, esse juiz julgou assim porque ele não sei o quê, ou esse juiz fez assim porque ele não entende nada desse assunto. Enfim, de modo que uma questão ambiental ou uma questão que envolva demarcação de terras, a gente está desagradando. Pô, desculpa, está atrapalhando aí Humberto e Cueva. A gente decide, a gente desagrada, ou os índios ou os fazendeiros. Em outras questões, a gente desagrada ou os ambientalistas ou o governo. Não tem salvação. Portanto, quem escolheu ou quem aceitou ser juiz em algum momento da vida, e olha que eu fui 30 anos advogado, e nos últimos anos da minha vida só fazia coisa bacana. Graças a Deus eu escolhi as coisas que eu queria fazer. E aí você vira juiz e sai com 50% de rejeição, no mínimo.
em qualquer decisão judicial, mas às vezes a gente desagrada todo mundo. Portanto, só para deixar claro que geralmente as pessoas se queixam de insegurança jurídica porque estão insatisfeitas com a decisão, o que é legítimo, é um comportamento humano normal. Ninguém diz, realmente eu perdi porque eu não merecia. Não acontece isso, mas vejam, a gente julga reforma trabalhista. Estou marcando aqui meu tempo. Reforma trabalhista, o Supremo validou praticamente toda a reforma trabalhista, inclusive a proibição, a proibição de cobrança do imposto sindical compulsório. Muito bem, então o Supremo diz, a contribuição sindical é facultativa. Depois o Supremo diz, a contribuição confederativa para as centrais sindicais é facultativa. E aí chega uma questão envolvendo a contribuição assistencial, que é um terceiro tipo. É uma contribuição, porque o Supremo disse, nós vamos valorizar a negociação coletiva. O negociado vale mais do que o legislado. Aí vem a contribuição assistencial, que é uma contribuição prevista no acordo coletivo, quando os dois sindicatos negociam e o sindicato dos empregados consegue uma vantagem, ele pode cobrar uma contribuição dos empregados favorecidos por aquela negociação coletiva em contrato e o empregado tem o direito de optar por não participar. Mas, se a gente valoriza a negociação coletiva, nós prestigiamos um instrumento que financia o sindicato para ele fazer a negociação coletiva. O direito tem complexidades e sutilezas, muitas vezes as pessoas não entendem que o Supremo restabeleceu a contribuição sindical obrigatória e você tem que passar a vida explicando que, evidentemente, não foi isso o que aconteceu. Mas o Supremo decidiu favoravelmente ao mercado, digamos assim, terceirização, autonomia do Banco Central, transporte por aplicativos. E existem três questões que eu destaquei aqui, que são polêmicas, para eu chegar na específica questão da coisa julgada. Essa primeira que eu falei, a contribuição sindical assistencial, uma segunda que está em discussão, que envolve correção do FGTS, em que eu já votei, já tem 2 votos, em que o Supremo está decidindo, até aqui, não sei se vai prevalecer, que a correção do FGTS não pode ser inferior à correção da caderneta de poupança. Com respeito a quem pensa diferente, eu considero um escândalo se pagar a poupança do trabalhador menos do que se paga ao investimento de menor rentabilidade no mercado, que é a caderneta de poupança. Aí o governo diz, não, mas é para financiar projetos habitacionais. Beleza, mas eu queria ver se pegasse a alta classe média e os seus investimentos em multimercado e dissesse, agora eu vou pagar TR mais 3% porque eu estou precisando de dinheiro para financiar a habitação popular. As pessoas vão pegar em armas. Pô, é a mesma coisa. Apenas você escolheu um grupo mais vulnerável para financiar esses projetos. De modo que essa é uma decisão, apesar do choro e do ranger de dentes, que me parece totalmente normal que você não saque da poupança do trabalhador, remunere vilmente essa poupança por um interesse que é da coletividade como um todo. E aí eu chego na questão da coisa julgada em matéria tributária. E aí, Heleno, Rafael, Bettina, professor Fransoni, na medida que a gente envelhece, a gente vai procurando ganhar em sabedoria o que perde em saúde. E, portanto, eu tenho algumas constatações que, nessa altura da vida, eu queria compartilhar antes de falar nos meus 5 minutos finais sobre esse assunto. A primeira, na vida a gente não seduz quem não quer ser seduzido. Essa é a minha primeira constatação muito importante, já do alto de muitos anos vividos. A segunda, não se convence ninguém contra o próprio interesse. Portanto, é preciso resignadamente lidar com essa situação. Juiz que atua com independência e coragem moral não pode pretender disputar um torneio de simpatias, porque a gente vai estar sempre desagradando alguém. E, por último, a forma mais fácil na vida de não agradar ninguém é tentar agradar todo mundo. Portanto,
feitas essas observações, eu queria falar sobre a posição que prevaleceu no Supremo na questão da coisa julgada tributária. Havia dois processos. Havia um processo em que se discutia o efeito de uma decisão do Supremo sobre coisas julgadas pretéritas nos casos de controle incidental e difuso de constitucionalidade. E havia outra ação na qual se discutia os efeitos da decisão do Supremo em relação a coisas julgadas anteriores, nos casos em que a declaração de inconstitucionalidade viesse por ação direta. A parte simples dessa discussão, e que foi consenso, foi dizer, depois da repercussão geral, controle incidental e difuso, em caso que tenha repercussão geral, produz os mesmos efeitos do controle em ação direta. A repercussão geral, fruto da emenda constitucional 45, promoveu uma objetivização do controle de constitucionalidade, de modo que decisão em controle incidental ou decisão em ação direta produzem os mesmos efeitos, depois da repercussão geral. Antes da repercussão geral, não. O caso concreto da contribuição social sobre o lucro líquido, interessantemente, apesar do choro e ranger de dentes, o contribuinte venceu a causa. A causa foi decidida em favor do contribuinte porque o fisco estava tentando cobrar dele, com base em controle incidental e difuso, antes da repercussão geral, na linha do que o Supremo tinha decidido contra a coisa julgada que ele tinha a seu favor. E, portanto, esse contribuinte ganhou a causa. A causa foi decidida em favor do contribuinte. A questão que se colocou foi de tratar a coisa julgada em relações jurídicas de trato sucessivo. Então, qual era o caso concreto? Em 1992, alguns contribuintes haviam obtido decisões judiciais para não recolherem a contribuição social sobre o lucro líquido, com base na tese de que aquela contribuição deveria ter sido instituída por lei complementar e havia sido instituída por lei ordinária. E, portanto, esses contribuintes, em 92, tiveram ganho de causa. Depois de 92, ou melhor, ainda em 92, o Supremo passou a ter decisões em processos subjetivos, dizendo que podia instituir por lei ordinária e que era válida a cobrança. Essas decisões, no entanto, não afetaram a coisa julgada que se formou em 92. De modo que quem ganhou em 92 ficou sem pagar a contribuição em 93, 94, 95, 96, até 2007. Em 2007, a matéria chegou ao Supremo em ação direta de inconstitucionalidade. E aí, o Supremo decidiu. É equivocada a visão de que se exigia lei complementar. É válida a cobrança da contribuição social sobre o lucro com base em lei ordinária. Portanto, essa é a regra que vale daqui para frente. Qual foi a discussão que surgiu? Saber se esta decisão de 2007 passava a valer a partir de 2007 ou se ela passava a valer a partir de 2023, quando o Supremo decidiu isso. Ora, desde 2007, era inequívoca a posição do Supremo quanto a ser devida a contribuição social sobre o lucro líquido. Eu até entendo que alguém quisesse disputar a prevalência da coisa julgada. Faz parte da vida você disputar pelo interesse próprio. Mas, evidentemente, não era uma questão fora de dúvida. Fora de dúvida era, o Supremo entende que essa contribuição é devida. Além da coisa julgada, a Constituição tem outros valores importantes. A isonomia em geral e a proibição de tratamento desequiparado entre contribuintes, além da livre iniciativa. E, portanto, se alguém quiser sustentar que aquela coisa julgada de 92
continua a valer depois que o Supremo, em 2007, disse que todo mundo tem que pagar, você criava uma vantagem competitiva em relação àqueles contribuintes que não estavam pagando. Alguém numa mesa me disse, o diretor jurídico da Coca-Cola disse, a gente não paga? Não. A Pepsi paga? Paga. Tem alguma coisa errada. E acho que não precisava o diretor da Coca-Cola me dizer isso. Mas me parece evidente que um sistema de livre competição, em que alguns são tributados e os outros não são tributados, não é um sistema baseado numa justiça que faça isonomia a todos os contribuintes. De modo que a posição do Supremo, e evidentemente não é uma posição completamente óbvia, porque a votação foi dividida, mas eu, se fosse advogado, eu teria dito para o meu cliente, vamos disputar isso, porque é uma boa grana, mas tem risco, vamos provisionar, ou vamos depositar em juízo. Eu acho que quem não provisionou nem depositou em juízo, fez uma aposta. E aí, quando a gente faz uma aposta e não dá o resultado que a gente desejava, não pode argumentar que houve insegurança jurídica. Porque eu não acho que seja um absurdo a tese contraposta. Acho que se eu fosse advogado, eu até talvez tivesse defendido com razoabilidade essa tese. Mas ela não me parece correta, ela não me parece justa. Mas eu não quero convencer ninguém, como eu disse, de uma tese que contraria o interesse próprio. Eu apenas estou tentando evidenciar a racionalidade da posição do Supremo. E a racionalidade era essa. Desde 2007, o Supremo tinha uma posição inequívoca e permitir que quem, antes de 2007, tinha obtido uma decisão, continuar a partir de 2007, quando já não há mais nenhuma dúvida de que o tributo é devido, criaria uma desigualdade entre contribuintes, uma desvantagem competitiva para um conjunto de empresas, talvez a maior parte das empresas. Portanto, essas são, eu diria, as ideias básicas em matéria de coisa julgada tributária, para encerrar dentro do meu tempo. Hoje em dia, depois de uma decisão, porque o Código de Processo Civil de 2015, ele diz textualmente que a coisa julgada prevalece enquanto subsistirem as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. Quando o Supremo diz que um determinado tributo é devido para todos, a partir daquele momento, é como se você tivesse criado uma norma nova. Então, a partir daquele momento, aquele é o direito vigente. E, portanto, ninguém tem o direito de se subtrair do direito vigente. Eu diria, eu aceitei com muito prazer e participar, Rafael, do debate público, do debate de ideias com pessoas qualificadas como as que estão aqui, faz parte da vida. Aliás, essa é uma das coisas que a gente precisa resgatar. A capacidade das pessoas pensarem de maneira diferente e poderem conversar de maneira civilizada. Então, é muito possível que o Heleno ou alguém nessa mesa pense diferente e por bons argumentos. Mas essa ideia de que quem pensa diferente de mim é meu adversário, é meu inimigo, e que só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa, é uma forma ruim de pensar, a vida. E, portanto, as pessoas colocam os seus argumentos na mesa e prevalece, enfim, o que eventualmente tiver que prevalecer, e às vezes a gente vai para um lugar e o banheiro está interditado. Acontece isso na vida também. O que eu posso assegurar, é por isso que eu tenho muito prazer de participar do debate, eu estou no Supremo há 10 anos e fui advogado por 30 anos, Rafael. Portanto, eu ainda conservo a minha alma de advogado. Eu gostaria de dizer isso. Como é que você sabe se a pessoa tem alma de advogado? Eu gosto de contar uma história, um minutinho só. Quando eu mudei para Brasília, meus filhos eram pequenos, a minha mulher meus filhos pediram para dar um passeio pelo Lago Paranoá. E eu fui com eles. Minha mulher pipocou do programa, mas fez um isopor com as 2 Coca-Colas, 2 Guaranás e tal. Nós fomos passear acho que umas 2 cervejas também. A gente foi passear, eu apoiei as pernas no isopor, que era de péssima qualidade, o isopor quebrou em 1000 pedaços.
e eu voltei para casa sobraçando aqueles cacos de isopor e falei para minha mulher: pisaram no isopor. Mas as mulheres, muitas vezes, têm alma de Ministério Público. E ela imediatamente perguntou: quem pisou? E eu disse: estou aqui para defender o isopor, não para acusar ninguém. Portanto, essa é a alma de advogado que a gente conserva ao longo da vida. Mas, assim, o que eu queria dizer, e finalizando, fui advogado há 30 anos, sou fã da advocacia, sou um juiz que não tem nenhum problema quando o advogado ganha dinheiro, pelo contrário, acho que faz parte da vida e fico muito feliz. Mas, às vezes, fazer a coisa certa significa desagradar muita gente. Essa é a racionalidade da minha decisão. O que eu posso dizer, assim, de coração, a vida me proporcionou ser ministro do Supremo, depois de uma vida, graças a Deus, bem-sucedida na advocacia. Eu não tenho nenhum interesse, zero, que não seja servir bem o Brasil. Só faço o que é certo, justo e legítimo, e essa é a maior libertação que existe. E, Rafael, eu acho que é a única coisa que permite que eu sobreviva em Brasília. Muito obrigado. Obrigado. Brilhante explanação do ministro Barroso, que, além de falar da segurança jurídica, nos brindou com o espírito da advocacia de defesa, do seu ponto de vista sempre, e que nos dá a oportunidade, hoje, nesse painel de horário apertado, de verificar se é verdadeira ou não a afirmação que o ministro disse no início da fala, de que temos dificuldade de observar os precedentes, porque o ministro falou em 24 minutos, precedente estabelecido para todos os palestrantes painelistas da mesa e que darão continuidade às falas. Professor Fransoni, agora pelos próximos 20 minutos, o professor está sem o senhor está compreendendo? Está acompanhando? Com a palavra, professor. Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, grazie all'Ordine degli Avvocati Brasiliani per questo invito che ovviamente è un grandissimo onore per me, è un grandissimo onore poter parlare nell'aula magna della Suprema Corte di Cassazione, grazie al professor Ficari che mi ha gentilmente coinvolto in questa bellissima iniziativa. Cerco di andare piano per il traduttore alzi una mano se dovessi essere troppo veloce, ma ho anche dei limiti di tempo, quindi devo cercare di combinare queste due cose. Il titolo delle relazioni pone a fianco giudicato e certezza del diritto. Questa relazione è importante perché è la chiave attraverso la quale si deve capire come dare il giusto limite al giudicato. Ovviamente io mi occupo dell'effetto di giudicato di cui parla il nostro articolo 2909 del Codice Civile, cioè l'effetto di accertamento che fa stato fra le parti e i loro aventi causa. Non mi occupo di un altro profilo che è l'efficacia del precedente, che è un'efficacia diversa, non è l'efficacia di giudicato della res giudicata secondo il 2909 e poi il problema del precedente in un sistema di civil law, come sapete, è molto articolato e complesso. Quindi il punto è: in che senso l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato in ogni stato e grado di giudizio. Primo punto è: in che senso questo ha a che fare con la certezza. Un nostro grande giurista, forse voi ne avete sentito parlare, Angelo Falsea, inseriva correttamente, secondo me, il giudicato fra le vicende preclusive, fra gli effetti preclusivi, cioè fra quegli effetti che non sono lo svolgimento di una situazione giuridica preesistente. Non è come gli effetti modificativi, estintivi, che sviluppano un rapporto preesistente. L'effetto preclusivo rompe i rapporti con il passato.
consente alle parti di fare riferimento soltanto alla nuova situazione, dimenticandosi il passato. Il passato non esiste più, perché si è verificato un effetto preclusivo che determina, che impedisce la rilevanza di tutto ciò che sta prima. Quindi sicuramente il giudicato ha a che fare con la certezza del giudizio, del diritto, ma non con la certezza nel senso della prevedibilità, ma con la certezza nel senso della rendere superfluo ogni indagine su ciò che sta prima della sentenza passata in giudicato, così come la prescrizione esclude la necessità di ogni indagine su ciò che sta prima dell'effetto prescrittivo. Il rapporto potrebbe essersi estinto prima, potrebbe non essere mai esistito, potrebbe essere stato adempiuto, qualunque altro svolgimento del rapporto non ha importanza, c'è la prescrizione e così il giudicato rende irrilevante qualunque analisi sul passato. Questo è un passaggio importante perché dimostra che il giudicato ha a che fare con la certezza, ma con la certezza come fare terra bruciata, come, se mi passate l'immagine, come una bomba al napalm, cioè fa certezza ma distrugge tutto ciò che c'è intorno perché taglia i ponti col passato. E quindi va usato con cura, è qualcosa da gestire con delicatezza. E questo riguarda molto da vicino la giurisprudenza italiana della Corte di Cassazione sull'istituto del giudicato in materia tributaria. Perché la Corte di Cassazione dal 1930 al 1962 si è occupata del giudicato una sola volta. Nel 1962 una sentenza in cui si dice che il giudicato rispetto alle imposte periodiche non ha effetto, perché in ciascuna imposta periodica l'obbligazione di ogni periodo di imposta è autonoma. E quindi il giudicato su un periodo di imposta non ha rilevanza per il periodo di imposta successivo. Dal 1962 al 2000 la Corte non torna più sull'argomento, 0 sentenze. Nel 2000, piccola vicenda personale, io mi occupo della vicenda e pubblico la mia prima monografia in cui cerco di rivitalizzare il giudicato. Nel 2006 le sezioni unite della Cassazione ritornano sul punto e dicono che l'autonomia dei periodi di imposta non è di ostacolo al giudicato e che il giudicato può operare fra un periodo di imposta e un altro periodo di imposta relativamente ai fatti che hanno un valore permanente e che restano immutati fra un periodo di imposta e un altro. Quindi ammette la possibilità del giudicato e lo fanno le sezioni unite della Cassazione. Dal 2006 ad oggi la Corte ha fatto decine di sentenze che si occupano del giudicato. Qualche volta hanno accettato l'efficacia del giudicato, qualche volta l'hanno respinta. Secondo criteri che non è facilissimo sistematizzare, ma, come dicevo prima, sono comprensibili, perché il giudicato è qualcosa da maneggiare con cura. Quindi non si può riconoscere un effetto troppo ampio, descrivere in modo troppo ampio l'effetto di giudicato, bisogna perimetrarlo, metterlo nei suoi giusti confini. E quindi lo sforzo che bisogna fare, che sta facendo la dottrina in Italia dopo l'apertura del 2006 delle sezioni unite, è quello di cercare di individuare quali sono gli aspetti di una decisione relativa a un periodo di imposta che sono coperti dal giudicato e quindi possono fare stato anche rispetto a un periodo di imposta successivo.
Secondo me la Corte di Cassazione si è mossa secondo due linee di contenimento della efficacia del giudicato. La prima linea di contenimento è, secondo me, sbagliata. La seconda linea di contenimento è corretta, ma deve essere compresa. La prima linea di definizione, restrizione degli effetti di giudicato passa per un caso di cui forse avrete sentito parlare perché ha il nome di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è la sentenza Olympic Club. Nella sentenza Olympic Club, su sollecitazione della Cassazione, il giudice europeo ha detto che non si può negare l'efficacia di giudicato sostanziale, ma questo giudicato sostanziale non può essere contrario alle norme europee, cioè l'applicazione del giudicato non può impedire la corretta applicazione del diritto europeo. Questa linea si capisce, ma distrugge il giudicato. Ci sarebbero molte cose da dire, ma devo essere telegrafico perché è la parte che mi interessa di meno. Diciamo che distrugge il giudicato perché nessuna sentenza ci ha scritto sopra sono contrario alla normativa europea. Se esistessero le sentenze che ci hanno scritto sopra sono contrarie alla normativa europea, il giudice direbbe di fronte all'eccezione di giudicato questa sentenza la metto da parte perché dice di essere contraria alla normativa europea. Normalmente tutte le sentenze diranno io sono conforme al diritto, perché un giudice che dica pronuncio una sentenza difforme dal diritto io ancora non l'ho mai visto. Può darsi che sia nei fatti difforme, ma il giudice dirà sempre che la sua sentenza è uguale al diritto. E allora, di fronte a un'eccezione di giudicato, il giudice deve conoscere il merito, quindi entrare nel merito della vicenda, capire che il merito o dire che il merito è contrario alla legge europea e quindi scartare il giudicato. Quindi è eliminazione del giudicato che avviene dopo che si è entrati nel merito e quindi dopo che si è già respinto nei fatti l'exceptio iudicati. È come se il giudicato non ci fosse, perché non impedirebbe sempre, perché il giudice prima di dire se la sentenza è contraria al giudicato deve comunque entrare nel merito e quindi deve superare prima il giudicato e poi dire che la sentenza è contraria all'Unione Europea, il che evidentemente è una contraddizione. Secondo me questa linea non va da nessuna parte, non è convincente e poi resterebbe da spiegare perché il giudicato può resistere rispetto al diritto costituzionale o al diritto, ai diritti degli uomini, ai diritti umani. Ripeto, non mi sembra che sia questa la strada. C'è un'altra strada che la Corte Suprema di Cassazione ha tentato di battere con più successo, anche se non sempre in modo sistematico. È quello di dire quali sono le vicende permanenti, perché ricordiamo che la Corte di Cassazione nel 2006 ha detto il giudicato relativo a un periodo d'imposta fa stato anche rispetto ad altri periodi d'imposta relativamente a ciò che è stato accertato ed ha valore permanente da un periodo d'imposta a un altro. Allora si tratta di capire cosa ha valore permanente fra più periodi d'imposta. Questo è un esercizio più interessante e dove davvero bisogna cimentarsi. Ora, sempre cercando di rispettare i tempi, ma dovrei rispettarli, io farei le seguenti considerazioni. 1. Il giudicato non riguarda mai il fatto. Il giudicato non può riguardare il fatto per due motivi. Perché il fatto, come dice un altro nostro grande giurista, Andrea Protopisani,
quel medesimo fatto può essere rilevante in molte situazioni diverse, e quindi se chi si difende rispetto all'accertamento in fatto dovrebbe sapere, se il giudicato coprisse il fatto, quali sono tutti i possibili riflessi dell'accertamento su quel fatto e difendersi rispetto a tutte le possibili riflessi dell'accertamento del giudicato del fatto. Se il giudicato facesse stato rispetto al fatto, si avrebbe una violazione dell'articolo 24, secondo Protopisani, cioè della possibilità di una effettiva tutela in giudizio, perché nessuno, difendendosi in un giudizio, sarebbe in grado di prevedere ora quali sono tutte le possibili implicazioni di un accertamento definitivo e retrattabile del fatto. C'è un secondo motivo, secondo me, che è prevalente rispetto a questo. Il giudizio di fatto è un giudizio che è lasciato al libero convincimento del giudice. Vale il principio del libero convincimento del giudice, salvo, dice il nostro articolo 116, i limiti legali, cioè le prove legali. E questo è tutelato dal principio di indipendenza costituzionalmente tutelato del giudice, cioè il principio del libero convincimento del giudice è legato strettamente al principio della indipendenza del giudice. Quindi, al di là del caso delle prove legali, che ovviamente sono ipotesi previste dalla legge e il giudice è soggetto alla legge, al di là di questo non si può limitare il libero convincimento del giudice. E perché limitarlo sarebbe, da parte di un altro giudice, non da parte della legge, sarebbe un limitare l'indipendenza del giudice, quindi limitare una posizione costituzionalmente garantita del giudice. Quindi il giudicato non può mai coprire i fatti. Il giudicato può riguardare gli effetti giuridici. Sicuramente riguarda solo gli effetti giuridici. Ora, questo è il punto delicato. Per molto tempo si è pensato nella dottrina italiana, o si tende ancora a pensare, che gli effetti giuridici sono i rapporti giuridici, cioè le obbligazioni o i diritti reali. Il mondo degli effetti giuridici, secondo me, è molto più vasto. Vi cito quella che è il mio punto di riferimento. Un altro grande giurista italiano degli inizi del Novecento, anche della prima metà del Novecento, di lui penso abbiate sicuramente sentito parlare, si chiamava Salvatore Pugliatti, è stato uno dei massimi civilisti italiani. E lui diceva: dalla ricognizione delle fattispecie giuridiche, la ricognizione degli elementi costituenti la fattispecie giuridica dà luogo alla seguente constatazione: alcuni degli elementi sono semplici elementi naturali o di fatto, altri il risultato di un procedimento del diritto. Si fanno rientrare nella sfera degli effetti giuridici non solo i rapporti giuridici, ma anche tutti i fatti che sono l'effetto di un procedimento del diritto e quindi germi di rapporti giuridici. Quindi allarga la categoria degli effetti giuridici. E questo per i tributaristi è molto importante, perché se noi andiamo ad esaminare come giuristi del diritto tributario le fattispecie del diritto tributario, ci rendiamo conto che i fatti naturali convivono con molti effetti giuridici. Pensate alle perdite dell'esercizio. La perdita dell'esercizio non è un fatto, è una qualificazione del diritto e quindi, pur non essendoci un rapporto giuridico, può essere accertata con un valore di giudicato. Ma se la perdita è un effetto giuridico, in generale la base imponibile dell'imposta è un effetto giuridico, perché la perdita non è altro che un
base imponibile dell'imposta sul reddito con segno negativo, ma anche quando ha segno più è un effetto giuridico. Ma da questo punto di vista si può ritenere che anche la deducibilità degli ammortamenti è un accertamento, cioè dire che una quota di ammortamento è deducibile significa dire che c'è un bene che è stato acquistato, che questo bene è relativo all'impresa, che ha un'utilità pluriennale. Si fanno una serie di qualificazioni giuridiche e queste qualificazioni giuridiche sono tutti, per usare le parole di Pugliatti, fatti che risultano da un procedimento del diritto e rilevano nella fattispecie come risultato di un procedimento di qualificazione giuridica. Allora, se si accetta questa più ampia visione degli effetti giuridici, in realtà non è rilevante se abbiamo una situazione permanente o meno. Ciò che è rilevante è che in un successivo periodo di imposta si presenti lo stesso effetto giuridico, non un effetto giuridico di durata, ma lo stesso effetto giuridico che rilevi in un periodo di imposta e in un altro. Il caso della perdita è esemplare. Se il giudice accerta la perdita in un periodo di imposta, la sentenza passata in giudicato sull'esistenza della perdita fa stato sicuramente nel periodo di imposta in cui io utilizzerò la perdita per diminuire, per compensare il mio reddito imponibile. Lo stesso può valere per l'ammortamento. Se il giudice ha accertato che quel bene dà diritto all'ammortamento perché è un bene ad utilità pluriennale, quell'accertamento di quello stesso effetto giuridico, non di un effetto giuridico di durata, ma dello stesso effetto giuridico farà stato negli ulteriori periodi imposta in cui io chiederò la deduzione di una quota di ammortamento relativa allo stesso bene, perché il medesimo effetto giuridico non è un effetto giuridico di durata. E per esempio, contrariamente a qualche sentenza della Cassazione, la residenza fiscale non è un effetto giuridico, ma quando viene in rilievo in due periodi di imposta diversa non è lo stesso effetto giuridico, perché la residenza dipende dal fatto che in ciascun periodo d'imposta il centro degli interessi, la dimora, il place of management and control, quello che volete, per la maggior parte di quel periodo d'imposta sia stato in un determinato Stato. Quindi l'effetto giuridico residenza dell'anno 1 non è lo stesso effetto giuridico residenza dell'anno 2. E questo quindi consente di dire che non c'è la possibilità che l'accertamento sul medesimo periodo d'imposta faccia stato in un altro periodo d'imposta della residenza. Quindi, concludendo, riterrei che l'apertura della nostra Corte di Cassazione nel riconoscere l'efficacia di giudicato di una sentenza relativa a un periodo d'imposta rispetto a periodi di imposta successivi sia da approvare, che bisogna stabilire correttamente i limiti di questo effetto di giudicato. Questi limiti, a mio avviso, non sono dati dalla esistenza di una situazione di durata che si protrae nel tempo, ma dalla identità degli effetti giuridici che si fanno, di cui si chiede l'accertamento nei due diversi periodi imposta e quindi nei due diversi giudizi. Quando ci sia questa identità di effetto giuridico e uno degli effetti giuridici è coperto da cosa giudicata, il giudicato sull'effetto giuridico di un periodo imposta farà stato rispetto all'effetto giuridico del periodo di imposta successivo. In questo modo mi sembra che si possa contenere adeguatamente l'efficacia espansiva del giudicato, restando all'interno di una impostazione giuridicamente corretta. Grazie. Muito obrigado, professor Fransoni. Muito honra o paralelo sobre a visão
italiana do tema. E, sem delongas, passo a palavra para o nosso estimado e festejado professor Heleno Torres, para que ele demonstre aqui que, além da escola italiana, a escola brasileira também firma-se nos precedentes, viu, ministro, aqui do tempo de apresentação. E vênias pela brincadeira, professor, com a palavra pelos próximos 20 minutos. Muito obrigado. Queria agradecer, presidente, antes de mais nada, a esse importante convite que o professor Eduardo Maneira me encaminhou, juntamente com o nosso querido presidente da Escola de Magistratura. Quero dizer que fiquei muito honrado, viu, queridos? Isso é não só pelas nossos laços pernambucanos, mas especialmente por voltar, né, ter essa oportunidade de voltar a Roma, que é como se fosse uma segunda casa para mim, porque morei aqui em 2 anos dos mais importantes da minha vida, 93 e 94, e aqui fiz muitos amigos, grandes amigos, e por isso agradeço muito a vocês por esse convite tão generoso. E queria cumprimentar o ministro Luiz Roberto Barroso aqui na mesa, dizer que foi excelente que pudesse vir aqui dar esse seu testemunho sobre esse julgamento, mas confesso que grande parte do meu conteúdo foi também já objeto da sua fala, o que de fato até reduz aqui um pouco nosso tratamento na sequência. Queria cumprimentar o professor Franzoni, um professor dos mais importantes de direito tributário aqui da Itália. Ainda temos aqui a professora Rossella, que estava aqui há pouco também, e outros professores que estiveram aqui, mas o professor Franzoni tem uma obra importantíssima de direito tributário, e é uma satisfação tê-lo aqui conosco. E a professora Bettina Treger-Gruppenmacher, minha querida amiga, professora titular da Universidade do Paraná, quem tive a satisfação e a honra, né, de examinar no seu concurso brilhante para esse ápice da carreira acadêmica na Universidade do Paraná. E saudar a todos os presentes, eu faço aqui na pessoa do professor, meu querido amigo, professor e ministro Ricardo Lewandowski, que muito me honra, e dizer a todos que esse é um dos grandes temas, e há pouco mencionava aqui ao ministro Luiz Roberto Barroso, que eu sou sempre tentado chamá-lo de professor, porque assim nos conhecemos, né, e vivenciamos bons tempos de vida acadêmica, mas num ponto que eu acho culminante, né, e vamos, creio eu, que é estabelecer exatamente qual a importância da coisa julgada para a segurança jurídica. Eu acho que isso é o ponto central aqui da nossa discussão. E este assunto que hoje, né, envolve a todos no debate do tema 881 e 885, o ministro Lewandowski voltou nesse caso também, sabem todos, esse é um hard case, não é um dos casos difíceis. A Corte se encontrava diante de uma situação que vinha tentando encontrar uma solução desde a própria ADI 15 de 2007, mas eu mesmo participei de um debate com o saudoso ministro Teori Zavascki na Procuradoria da Fazenda Nacional, em 2010, a partir do qual 2 pareceres foram construídos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a partir ou pelo menos após a conclusão desses diálogos acadêmicos que eles fizeram, e chegaram ali aquelas conclusões da Procuradoria com relação a lançamentos. De tal sorte, eu queria destacar que eu reputo a decisão dos temas 881 e 885 como decisões extremamente importantes. Ao olhar para o conteúdo delas, eu efetivamente, e já disse isso em outras ocasiões, não vejo nada que confronte com o ordenamento jurídico. O que se discute nesse tema é, essencialmente, o problema de sabermos definir o elemento temporal a partir de que instante poderemos fazer valer essa decisão, ou se cabe uma modulação de efeitos em determinados casos. Mas, efetivamente, diante da coisa julgada, o que nos importa em matéria tributária, ministro, é demarcar o âmbito
das autoridades administrativas para a promoção dos lançamentos tributários correspondentes, aqueles espaços dos quais ainda a autoridade administrativa já não possa mais lançar por efeito de decadência, nos casos que não houve prevenção da decadência. Evidentemente, houve casos em que a administração teve, né, o cuidado de prevenir a decadência pelos meios próprios, fazendo lançamentos tributários. Em outros, houve ações rescisórias por parte da Fazenda Nacional e, na sequência, lançamentos. Outros, rescisórias sem lançamento. Ou seja, tem de tudo, ministra Regina Helena Costa. E esses casos todos irão desaguar no judiciário, seguramente, não vão demorar. Esse é um aspecto que eu acho que cabe-nos a todos, advogados, magistrados, pensarmos justamente em como debater esse tema com relação à aplicação da matéria tributária, mormente a partir dos embargos de declaração que, examinando essas situações todas, chegarem a uma demarcação sobre a modulação de efeitos em casos específicos. Porque, efetivamente, é um tipo de situação que não me parece que comporte uma modulação geral para todos aqueles casos, né? Ou seja, nós precisamos ter muita cautela para evitar a perda daquilo que o ministro Roberto Barroso chamou muita atenção, que é a perda... Por isso que eu trago no impresso. Exato, porque causa essas... Às vezes ele sai da tela, né? Mas vamos lá. Antes de mais nada, é preciso entender o papel da segurança jurídica. A segurança jurídica, ela tem estado muito de moda, mas eu queria destacar aos senhores e às senhoras que isso não é um conceito novo. Os romanos conheciam muito bem esse conceito. Um teórico do direito italiano, Bruno Leoni, bem destaca, e eu faço questão de ler aqui em italiano, que i romani accettavano e aplicavano un concetto di certezza del diritto, il cui senso era che il diritto non doveva mai essere soggetto a cambiamenti, improvvisi, imprevedibili. In più, il diritto non doveva mai essere subordinato alla volontà o al potere arbitrário di qualsiasi assemblea legislativa e di qualsiasi persona, compresi i senatori e gli altri magistrati importanti del Senato. Questo è il concetto di certezza del diritto a lungo termine, o romano, se si preferisce. Ou seja, os romanos sabiam muito bem, com o conceito de certeza do direito, o que era a segurança jurídica. Isso não é um conceito novo. Usamos, às vezes, parece um modismo, não é, ministro? Falar de segurança jurídica. Não, segurança jurídica é a expressão da ordem, é a expressão do ordenamento jurídico. Gustavo Radbruch, um importante filósofo do direito, dizia e deixava isso muito claro deixa isso muito claro na sua obra sobre filosofia do direito, não é? Que a segurança ao lado da justiça e da liberdade são os grandes valores. Agora, se houver um momento em que haja alguma dificuldade de fixar o justo, que pelo menos fixe-se o que é jurídico e, portanto, o que é seguro, né? O seguro aqui como sinônimo de justiça também. É por esses aspectos que nós temos que pensar o seguinte: segurança jurídica é um valor, mas também é uma garantia. O princípio da segurança jurídica é, portanto, um princípio garantia. Ora, ele tem que ser realizado, concretizado, portanto, como segurança. Ora, ele é a garantia de outros princípios, não é? Tanto eu quanto o professor Humberto Ávila aqui estudamos muito esse princípio da segurança jurídica. Quando colocamos esse princípio diante do sistema constitucional tributário, logicamente nós encontramos momentos que precisamos dar segurança. E aí, regras de certeza como competência, regras objetivas, não é? Que se apresentam no sistema, eles buscam essa demarcação, aqui no sentido claro, de delimitar espaços, delimitar conceitos. E, obviamente, claro, nós temos aqui um papel importantíssimo do princípio de segurança jurídica, tanto sobre o seu aspecto formal, quanto sobre o aspecto material. Mas eu tenho utilizado, ministro Barroso, um entendimento de que a segurança jurídica, ele é um princípio garantia, e, portanto, como garantia, tem que proteger outros princípios. E é nesse sentido que me parece que, até então,
a segurança jurídica sempre foi utilizada no direito, de um modo geral, pelo seu aspecto formal, pelas questões de forma, mas não de conteúdo, de proteção daquilo que corresponderia, não é, quando se fala de segurança jurídica, a garantia da coisa julgada em relação às decisões judiciais, em relação, porque vejam bem, isso é um dado também, infelizmente o tempo é muito curto, mas os antigos estabeleceram as regras de estabilidade do sistema a partir das fontes do direito. Então, a autonomia privada gera o quê? Gera negócios jurídicos que o ordenamento estabiliza isso como ato jurídico perfeito. Então, a lei não pode desfazer o ato jurídico perfeito. Os atos de decisões judiciais correspondem à coisa julgada e vem, ao longo de toda uma formulação jurídica, a estabilidade de que a lei não pode alterar a coisa julgada. Não é? Ao mesmo tempo, o ato jurídico perfeito na autonomia privada, o direito, o âmbito marcado do direito da coisa julgada, ao lado deles vem um outro, que é o direito adquirido, não é? A estabilidade do direito subjetivo. Essa tríade, ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, firmaram uma tríade fundamental da segurança jurídica nos vários ordenamentos. E é exatamente nesse sentido que a segurança se coloca. Ela, ao mesmo tempo que promove uma defesa, uma clara defesa desses pressupostos materiais e, de algum modo, também de certeza, ela traz também consigo uma busca de demarcação daquilo que seria a concretização dos demais princípios também, mas do seu próprio conteúdo. Qual seja, a segurança jurídica, ela corresponde justamente a uma proteção de confiança. A confiança no ordenamento não é só a proteção daquilo de confiar simplesmente, de ter uma expectativa. Não, é que há uma segurança jurídica que nós chamamos de orientação. A segurança jurídica por orientação é justamente aquilo que prevê ou gera previsibilidade sobre a ação de quem decide. Então, as escolhas que serão feitas na elaboração dos negócios jurídicos, nas decisões judiciais, no âmbito das escolhas públicas pelas autoridades administrativas, estas são feitas dentro de uma certa ordem de preferências. E essas preferências, elas são antecipadas dentro de uma expectativa estabilizadora do ordenamento, e isso faz com que nós tenhamos uma chamada segurança jurídica por orientação. Não segurança jurídica apenas na aplicação, mas segurança jurídica por orientação. É por isso que, ao longo de toda a discussão sobre coisa julgada, nós temos que pensar no garantismo. O garantismo, se a segurança jurídica é um princípio garantia, isso traz para o direito tributário o efeito do garantismo constitucional. Veja que no artigo 150, o professor Humberto Ávila até referiu-se a isso, não é? Está dito, sem prejuízo de outras garantias. Certo, porque não são apenas aquelas que estão estabelecidas ali no artigo 150 que reforçam o estatuto do contribuinte. Não é? Pelo contrário, para além daquelas que estão ali, há outras garantias importantes. Por exemplo, a coisa julgada, que está no artigo 5º, não está no artigo 150. Por exemplo, o ato jurídico perfeito. Por exemplo, o direito adquirido. Não é? Em algum momento, mesmo que o Código Tributário Nacional tenha umas passagens meio peculiares. Quando trata de benefício fiscal, diz que aquilo não gera direito adquirido. Não gera direito adquirido se o contribuinte não estiver, de algum modo, descumprindo os seus pressupostos. Mas se o contribuinte estiver atendendo ao que está previsto em lei, aquilo é uma expressão de direito adquirido. Ou seja, temos que fazer uma interpretação conforme a Constituição. A ninguém é dado desrespeitar o direito adquirido, não é, em relação àquele aspecto. Então, o garantismo constitucional aplicado à matéria tributária traz consigo também a defesa da coisa julgada.
E a defesa da coisa julgada, logicamente aqui no sentido formal e material, mas a coisa julgada material tem um efeito ainda maior, que é o efeito da imutabilidade e da indiscutibilidade. Nesse ponto, é importantíssimo entendermos os efeitos positivos e os efeitos negativos da coisa julgada, para daí extrairmos exatamente aquilo que será o destino de toda essa casuística que se enfrenta agora com o tema 881 e 885. Há uma tentação de nós juristas de simplificarmos esse assunto e partirmos logo para uma modulação. Supremo Tribunal Federal, module tudo, daqui para frente vale a regra que está esculpida, ou seja, princípio de retroatividade, princípio de anterioridade, para todas as ações que tratem ou reconheçam a constitucionalidade das leis. Há um dado interessante, não é, ministro? Quando nós temos, e aliás, ministro Lewandowski, nós tivemos um curso na Universidade de São Paulo junto, onde discutíamos muito a política e o direito, não é? Ora, quando a política decide estabelecer uma certa posição por meio das suas leis, e essas leis são levadas ao Supremo Tribunal Federal, cabe ao Supremo decidir se elas estão conforme a Constituição ou são com elas incompatíveis. Como guardião do texto constitucional, se o Supremo Tribunal Federal diz que a Constituição foi atendida naquele caso concreto, afirma-se a continuidade do Poder Legislativo. Não é? Ou seja, não houve alteração da situação jurídica pressuposta. Entretanto, no caso da inconstitucionalidade é diverso. Quando se tem uma declaração de inconstitucionalidade, lógico, tudo tem que voltar por um efeito de nulidade a uma posição ex tunc. Mas é nesse ponto que eu entendo que estão aí os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada a levarem talvez mais clareza sobre o futuro desse assunto. É que justamente, a parte as questões de modulação, que creio eu terão que vir para tratar de algumas matérias específicas, naquelas onde não couber ou onde houver modulação, mas estabelecer certos parâmetros para as situações jurídicas constituídas, nós teremos que examinar em cada caso se estão presentes ou não essas questões já decididas na forma de imutabilidade, definitividade e definitividade da coisa julgada. Esses limites objetivos, e aí eu não quero aqui cansá-los com todas essas discussões de Barbosa Moreira, de Ponce Miranda, de tantos outros autores que tratam dessas questões, vão justamente construir aquilo que, ao meu ver, não é, faz necessário em termos de uma resposta do sistema. Só que nós temos um outro dado, é que o direito tributário trabalha não só com situações pontuais, ocorridas no passado, para as quais a coisa julgada se dirige, mas nós temos as chamadas relações continuativas. E esse é um outro problema. Quer dizer, como é que nós asseguramos tratamento de coisa julgada conforme aquilo que está decidido nas relações de trato sucessivo? E esse talvez seja aqui sim, não é, o grande embate. Eu, sinceramente, não vejo nessa decisão nenhum confronto e nenhuma ofensa à Constituição como fim da coisa julgada ou nada disso. Pelo contrário, eu acho que é uma oportunidade para nós passarmos a trabalhar pontualmente, caso a caso, identificando em cada situação das relações continuadas, aquelas onde houve possibilidade de manutenção da coisa julgada, tivemos ou não a existência de lançamento tributário com prevenção de decadência, houve a ação rescisória, se essa rescisória foi julgada antes ou depois, quais os efeitos. Por quê? Porque a partir de 2023, ou de quando se decidir essa modulação, a Fazenda Pública só terá o direito aos 5 anos de decadência em relação a esse passado. A outra questão que se coloca, e aí sim eu acho que é legítimo discutir, como bem disse o ministro Barroso, e eu estou com todos nesse sentido, que é exatamente a questão da expectativa. Havia uma expectativa, porque havia não só um direito sumulado do Superior Tribunal de Justiça sobre essa matéria, né, havia uma expectativa
de que a coisa julgada seria acompanhada, vamos dizer, por uma espécie de princípio de segurança jurídica por orientação, não é? Por parte das autoridades administrativas. E essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, de fato, para mim, ela é muito importante em toda essa discussão. Mas veja que não é uma discussão onde eu estou que eu estou me afastando do dever de assegurar, primeiro, a imutabilidade da coisa julgada. Segundo, o Supremo Tribunal Federal, com essa decisão do tema 881 e 885, não destrói, não coloca um fim ao Instituto da Coisa Julgada, como alguns disseram. Ao contrário, ao meu ver, prestigia o efeito da coisa julgada com o princípio de anterioridade e retroatividade, mas, exatamente nesse ponto, é que me parece de extrema atenção o aspecto que é central no garantismo constitucional. O garantismo constitucional quer preservar confiança. E a confiança no sistema, logicamente, não é só a confiança nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, ao meu ver, está correta para as declarações de constitucionalidade, mas é também para o passado. E essa estabilidade do passado, ao meu ver, foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça. De tal modo que esse sentimento de alguns de injustiça, ministro Barroso, talvez venha disso, não é? Nós temos que respeitar as independências de instâncias. A instância que julgava as matérias, digamos assim, com base em legalidade, é o Superior Tribunal de Justiça. Estamos numa casa, essa Corte de Cassação é o equivalente do nosso Superior Tribunal de Justiça, né? Com vários ministros aqui presentes, né? O nosso querido ministro, todos nós que sabemos aqui a importância do Superior Tribunal de Justiça. Mas eu queria destacar, não é, que temos, para um olhar muito respeitoso da jurisdição constitucional, também a jurisdição da legalidade. E, nesse sentido, penso eu, alguns contribuintes estiveram, né, nessa condição de expectativa de proteção da confiança legítima, e aí sim, nas relações de trato continuado, seguiram e continuaram, digamos assim, não pagando tributo ou pagando conforme aquilo que correspondia a essa decisão, as decisões judiciais que lhes amparavam, e é exatamente aqui que temos o temor em relação ao que a Receita Federal fará ou quais decisões serão tomadas. É nesse espaço que eu penso que aqui sim, caso a caso, nós teremos que resolver essas demandas, com muito cuidado, com muita cautela, mas com muito respeito. Respeito à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, respeito à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e a compreensão dessa relação entre coisa julgada dos recursos extraordinários que geraram essas repercussões gerais, nos casos 881 e 885, mas em relação às coisas julgadas das autoridades, dos juízes e dos tribunais regionais federais. Portanto, é um tema que a questão da coisa julgada, ao meu ver, ela transcende um debate só dos temas 881 ou 885. Eu acho que aqui nós estamos falando de uma garantia, e quanto mais falarmos dessa garantia, creio eu, mais afirmamos este efeito da prestação jurisdicional tão importante. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, professor Heleno. Vamos agora partir para o nosso último painel. A professora Betina já estava me perguntando aqui se vai fechar a porta ali com ela falando, mas Rony me disse que conseguiu 10 minutos de tolerância após as 18 horas, professor. Então, teremos aqui chegarmos até o final. Então, sem delongas, com a palavra, professora. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estar participando desse painel, especificamente desse evento, dessa mesa com ilustres colegas tão notáveis, professor Fersoni, doutor Rafael, ministro Barroso, professor Heleno. O professor Heleno é um ilustre professor, advogado e
definitivamente um irmão para mim, é uma alegria compor uma mesa com ele. Professor Barroso, eu tive grandes experiências acadêmicas na época que o professor Fachin, eu não consigo chamar ele de ministro, mas ele já me liberou. O professor Fachin era diretor da faculdade, Clemerson Jacinto, Manuel Caetano, foi uma convivência acadêmica bastante importante, então isso me traz bastante alegria estar participando dessa mesa com Vossa Excelência. E também agradeço à OAB Nacional pelo convite, o que faço na pessoa do meu querido amigo Eduardo Maneira. Eu sou extremamente transparente, senão eu não seria Betina. E na hora que eu recebi o convite, eu falei, meu Deus! Olhei para o computador e falei, que chique! Eu vou dar um jeito de ir, porque eu acho que é o auge da minha carreira acadêmica. Realmente, ultrapassar fronteiras para falar de direito tributário, com convidados tão notáveis, eu confesso que foi uma alegria que me deixa até arrepiada, já que a carreira acadêmica, embora eu advogue, seja apaixonada pela advocacia, a carreira acadêmica é o meu verdadeiro amor, né? E um amor que traz um presente desses, de fato, merece esse registro. Eu iniciaria dizendo que eu julgo que essa mesa é uma mesa bastante sensível, um tema bastante sensível, como ficou claro nas exposições que me antecederam, em razão da decisão recente do Supremo Tribunal Federal. E confesso que, enfim, nós temos tido várias decisões polêmicas, foram quase 50 decisões em matéria tributária durante a pandemia, motivo para muita discussão, como tudo no âmbito do direito tributário no Brasil, palestras virtuais, presenciais, enfim. E eu, pessoalmente, também confesso que a cada decisão e a cada crítica em relação a essas decisões, eu me questiono o que eu faria se eu fosse juíza nessas decisões, né? Até porque foi uma função que eu pensei em abraçar no passado. Então, eu sei que é muito difícil, principalmente para quem tem uma formação acadêmica e tem crenças no direito, na democracia, na república que nós temos, e esse é um tema relacionado fundamentalmente à questão da democracia, da república e dos direitos e garantias individuais. É lindíssima, é uma mesa lindíssima, né? Como é lindíssima a nossa Constituição Federal. Nós temos uma Constituição bastante analítica, com aproximadamente 17 artigos dedicados à tributação, o que é único no mundo democrático. A gente não encontra países com tantos artigos dedicados ao sistema tributário, à tributação na Constituição Federal. Creio que seja por uma questão cultural do Brasil, de parte a parte, de fisco para o contribuinte, contribuinte para o fisco, ou seja, precisa estar escrito na Constituição para que efetivamente seja respeitado na maior parte das vezes, mas é de fato uma linda Constituição, com o Estatuto do Contribuinte, vários direitos e garantias individuais que são inclusive cláusulas pétreas, né? Eu uma vez dizia a um professor espanhol, o Diego Barnuevo, que nós temos uma Constituição linda, e o Diego me disse, és muito romântica, Betina. Falei, eu sou romântica, pode ser, mas que a nossa Constituição é linda, a sua eu não sei, mas a nossa é. Ele falou, na nossa nós temos 2 artigos na espanhola dedicados à tributação. Enfim, por que eu digo isso? Porque a par do catálogo de direitos e garantias individuais que nós temos no artigo 5º da Constituição Federal, entre eles o direito à coisa julgada, nós temos outros tantos direitos e garantias individuais no próprio sistema constitucional tributário. E esses, vamos assim, considerados de maneira conjunta, o que a gente pode afirmar com segurança em relação a esses direitos e garantias individuais é que eles revelam valores. Temos, na lição do professor Paulo de Barros, nós temos princípios que são limites objetivos e nós temos princípios que são valores. Os limites objetivos nos dizem diretamente o que de fato o constituinte quis dizer, mas os princípios valores, eles dependem de uma densificação por parte do Poder Judiciário, especificamente por parte do Supremo Tribunal Federal, que é quem diz a Constituição Federal
E, como eu disse, nós temos uma Constituição absolutamente analítica em matéria tributária. Então, é o Supremo Tribunal Federal que diz o direito tributário. Eu sou uma extrema defensora de que alguém que tenha um profundo conhecimento tributário integre o Supremo Tribunal Federal, já que nós temos essa característica em relação à tributação no Brasil. E, considerando que são valores, valores, cada um tem os seus. Eu não estou dizendo que há uma imparcialidade no julgamento, não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato é que os valores influenciam a vida das pessoas, o julgamento, não por outro motivo. A mídia, quando alguém vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, a mídia fortemente diz que essa pessoa tem esse viés, tem aquele viés, essa personalidade. Por quê? Porque esses valores acabam, de uma forma ou outra, intervindo nesse julgamento. Isso é criticável? Não. Não, porque nós estamos julgando valores. A coisa julgada em si é um princípio que é um princípio valor e que depende dessa densificação. Ele tem uma abertura muito grande, como os demais princípios constitucionais, inclusive o da segurança jurídica. Os palestrantes que me antecederam já falaram sobre esses temas, eu não queria ser repetitiva e, portanto, serei breve, mas é o tema que me foi atribuído em relação à exposição. De fato, a observância da segurança jurídica está intimamente relacionada à observância da coisa julgada ou vice-versa. Então, assim, observar um direito transitado em julgado atribui segurança ao contribuinte, atribui segurança àquele que obteve essa decisão de que ela efetivamente será respeitada. O que é segurança jurídica? No Brasil, nós temos um viés da segurança jurídica muito relacionado à questão temporal. Anterioridade, retroatividade, mas não é só isso, segurança jurídica. Segurança jurídica eu posso confiar no Estado lato sensu, no Poder Judiciário, no Legislativo, no Executivo. O contribuinte tem que ter essa segurança no trato com a administração fazendária, não só no direito tributário. Por isso a gente fala em segurança jurídica e segurança jurídica tributária. No Brasil, assim como na Itália, o princípio da segurança jurídica, e assim também o da segurança jurídica tributária, são princípios implícitos, que decorrem da observância de outros princípios constitucionais tributários. Nós temos um sistema muito similar ao italiano, e por isso a gente se vale muito das lições dos professores italianos. Eu sou apaixonada pelo Francesco Moschetti, porque a minha vida é a capacidade contributiva, eu não consigo, eu e a Regina, eu não consigo, começo a estudar outra coisa, eu volto para a capacidade contributiva, e eu acho que ninguém falou melhor de capacidade contributiva. Eu já li pelo menos o livro do Moschetti umas 8 vezes, com tanto conteúdo que tem. Mas, enfim, voltando à questão da segurança jurídica. Então, nós temos realmente um sistema bastante similar. Esse princípio da segurança jurídica aqui na Itália, ele aflorou a partir da agressão ao princípio da legalidade, que foi impingida pelo regime fascista, enfim. Então, para superar essa situação, a Itália abraçou a coisa julgada, a segurança jurídica, a certeza do direito, assim como efetivamente acontece no Brasil. Mas o que eu tenho sentido, não só nas decisões do Supremo Tribunal Federal, mas em todos os tribunais, nos intermediários, não nos intermediários, porque não é lá, muitas vezes pode ser que acontece a coisa julgada, é que a coisa julgada vem sofrendo alguns golpes ao longo dos anos no Brasil. O primeiro deles foi a súmula 239, que diz que a coisa julgada em matéria tributária só alcança os fatos ocorridos naquele período e não nos exercícios posteriores. Considerando que nós temos no direito tributário, na sua maior parte, relações de trato sucessivo,
Essa súmula 39, para mim, já foi uma agressão, vamos assim dizer, um golpe em relação à coisa julgada, embora o STJ tenha arrefecido um pouco essa súmula 239 e preservado, inclusive, o direito à ação rescisória, que naquele momento parecia também, né, foi todo um momento, eu me lembro do ministro Delgado escreveu muito sobre isso, sobre os golpes e a mitigação, vamos assim dizer, da coisa julgada. Então, isso me causa essa preocupação, porque, embora, de fato, nós estamos falando de valor, é um valor realmente que merece um cuidado maior, porque nós queremos que o Brasil cresça. Então, aí a gente passa a refletir sobre o aspecto econômico. Eu fui, felizmente, aluna do professor Geraldo Taliba, e até vou referir uma passagem de uma das aulas dele, quando cursei minha graduação na PUC, e ele não gostava dessa análise que eu hoje em dia faço, da repercussão da tributação na economia, da ciência política, dessa análise interdisciplinar, que eu acho tão importante até para a gente alcançar um conceito efetivo de justiça fiscal. Então, essa questão da coisa julgada, de segurança jurídica, também está relacionado à justiça fiscal, porque normalmente a gente acha que justiça fiscal é observar a capacidade contributiva. Não é só isso. A justiça fiscal envolve um pool de situações, inclusive essa a qual nós estamos nos referindo. Por isso, eu sempre penso e acho importante, enfim, a análise de um estudo de direito comparado. Por isso que eu falei do professor Geraldo Taliba, de conhecer outras realidades para poder conhecer mais profundamente a nossa. Alguns alunos até são 35 anos dando aula, e alguns alunos falam, esses textos estrangeiros, enfim, a gente fala, esses textos são extremamente relevantes, e aí eu digo, olha, eu vou dizer o que o professor Geraldo me dizia. Para conhecer os sistemas, eu vou dar um exemplo para vocês, se a gente colocar 2 ocidentais ou 2 orientais na frente um do outro e pedir para eles se autodescreverem, eles não vão conseguir porque eles são iguais. Mas se a gente conseguir colocar um oriental na frente de um ocidental, eles vão conseguir se autodescreverem porque eles são diferentes. Então, eles vão se conhecer melhor, vão se autoconhecer melhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque, embora nós adotemos no Brasil um sistema que é o sistema do civil law, eu acho que nós temos muito a aprender com o common law, no que diz respeito à questão da coisa julgada. Porque o common law adota, efetivamente, a ideia me fugiu a palavra aqui, do claim preclusion, que é, na verdade, a preclusão do pedido, a coisa julgada em relação ao pedido. O claim preclusion existe nos Estados Unidos, como existe no Brasil, no âmbito do civil law. Mas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas Estados Unidos e Inglaterra, que adotam o common law, além do claim preclusion, adotam também o issue preclusion e o collateral estoppel, que é a coisa julgada sobre questão. Então, o que acontece? Na medida em que nós, aqui no Brasil, estamos encolhendo o direito da coisa julgada, os países do common law estão ampliando. Além de respeitar a coisa julgada em relação ao pedido, os países do common law, assim como Estados Unidos e Inglaterra, estão respeitando a coisa julgada em relação a questões de fato do processo. Por isso que esse collateral estoppel é o que se diz em coisa julgada em relação, eles falam em relação à questão, mas a questão aqui é questão de fato e algumas questões de direito também. E aí que eu falo, mas tudo bem, não, lá é common law, aqui é civil law. Por que nós não podemos, eles são um país democrático, isso não há dúvida nenhuma. Nós também temos uma linda democracia. Nós não podemos mitigar essa democracia. Então, eu realmente me preocupo com essa situação, inclusive
com a questão da modulação, que é muito similar também aqui da Itália, é muito similar, né? Os italianos têm modulado muito as decisões no âmbito do Tribunal Constitucional, com os mesmos argumentos que nós utilizamos no Brasil, no sentido de não ocasionar uma lesão ao orçamento público, né? Então, são decisões, as italianas e as brasileiras são consequencialistas, né? No sentido de proteger o orçamento público, muitas vezes em detrimento de direitos e garantias individuais, em detrimento de direitos sociais. E eu, pessoalmente, não acho isso equivocado. Eu realmente... O que acontece? Eu, uma vez, participei de uma banca, até do Otávio Fischer, filho do ministro Félix Fischer, e eu fiquei constrangida na frente do ministro, porque eu falei, o Otávio estava dizendo que na Alemanha eles modulam, etc. Falei, Otávio, mas lá eles têm uma lei inconstitucional a cada 10 anos. E aqui nós temos uma a cada 10 minutos. Então, assim, não, mas a gente não pode, é um golpe contra os cofres do Estado. Infelizmente, o Poder Legislativo tem que aprender a não utilizar a inconstitucionalidade útil. Eu trabalhei 10 anos na Assembleia Legislativa e eu falava para os deputados, essa lei é inconstitucional, deputado. E eles falavam, você é muito encrenqueira. Né? Eles falavam isso daqui, assim, eles falavam para mim, você é advogada, muitos vão pagar e poucos vão pedir de volta. Ninguém me falou isso, ninguém me contou, isso eu ouvi. Então, por isso que eu disse que a nossa Constituição é analítica por questões culturais. Né? Porque precisa estar na Constituição tudo para ser respeitado. De fato, essa inconstitucionalidade útil acaba levando a situações como essa, né, em que os tribunais são obrigados a apreciar a inconstitucionalidade e, às vezes, chegam à conclusão que é inconstitucional, depois mudam. Todo mundo tem direito de mudar de opinião, eu não estou dizendo isso. Né? Eu acho que se estivesse julgando, pode ser que mudasse também de opinião, somos todos humanos, de carne e osso, eu não estou realmente dizendo que não é possível que isso aconteça. O fato é que eu acho muito boa essa visão, por exemplo, da autoridade, do Poder Judiciário italiano, que diz que efetivamente o que existe é uma inconstitucionalidade superveniente e diferida nesses casos. Então, o que a autoridade italiana decide? Que a inconstitucionalidade só vai existir no momento da modulação e não ab início, como é no Brasil. Quem sabe a gente pudesse pensar numa situação de inconstitucionalidade diferida, como a autoridade italiana efetivamente pensa. Sobre o que aconteceu com a CSLL, o Heleno já falou, enfim, eu também penso que não é o fim da coisa julgada, porque a imprensa veio com o negócio de fim, meu marido, nossa, o negócio de fim da coisa julgada. Aliás, todo mundo homenageou as esposas, os maridos, o meu não está, porque ele é médico. Eu gosto muito de homenagear, porque 35 anos de relacionamento não é para qualquer um. Todos conhecem aqui, ele é muito legal, né? Mas ele disse que não dá para fechar a porta, porque nós, advogados, viajamos e continuamos trabalhando, né? E eles fecham a porta do consultório, mas está a filha dele aqui, a minha princesa aqui, a Flávia, né? Que é quem escreveu sobre collateral estoppel e me ensinou muito sobre isso. Eu fiquei com medo que ela não ia para o tributário, mas ela falou, mãe, processual tributário. Depois ela falou, não, tributário não, acho que eu quero financeiro com o professor Heleno. Ela é bem social, assim, né? É aquela futura do Brasil, né? Um orgulho. Eu também já fiz as minhas homenagens. Mas adoro falar. Eu digo que professora é diferente de professor, porque a gente tem um espírito maternal, não só pelos filhos de sangue, mas pelos de afinidade que eu devo ter 1 milhão nesses últimos 35 anos e gosto de saber da vida de todos eles. Todos os meus alunos são filhos para mim. Mas o fato, enfim, para terminar aqui, é que eu acho que não há... Depois, ministro Lewandowski, depois pergunta para a Regina, eu sou fora da casinha mesmo. Mas eu sou fora da casinha, mas o ministro Noronha também sabe que eu sou fora... E também conhece meu marido muito, o ministro Noronha. Todo mundo fala, a senhora tem que falar do marido, do filho, eu preciso falar, porque faz tudo parte da vida da gente. Né? O fato é que eu acho que não há
voltando para a casinha, né? Não é o fim da coisa julgada. Nós temos relações de trato continuado, mas nós temos relações que não são de trato continuado, sei lá, IPTU, ITR, enfim, essa decisão não alcança efetivamente esses tributos. Estou terminando. O prazo decadencial demonstra que não é uma decisão que investe ferozmente contra a coisa julgada. O Heleno falou sobre isso. Nós temos a previsão do CTN que diz que a decisão judicial passada em julgado extingue a obrigação tributária. Aí, com todo respeito, eu não posso admitir que uma obrigação tributária extinta renasça. Aí não existe. Né? Então, o que eu espero minimamente, né, é que as obrigações tributárias extintas estejam extintas, porque o judiciário não pode lançar. Quem tem que lançar, lógico, é a entidade administrativa. Enfim, o que a gente tem que pensar em relação a essas questões da coisa julgada é o seguinte: para as empresas, o que significa isso? E a gente, aí na vida real, é duro, né? Para quem é professor, falar, olha, eu não acho tão errado assim, né? Mas o fato é que, como dizia o Pedro Malan, né? No Brasil, nem o passado é previsível. As empresas vão ter que passar a provisionar valores, quem tem capital aberto, isso não é coisa simples, né? Vai haver uma preocupação agora da responsabilidade dos sócios nas situações de M&A. Então, houve uma união de empresas, uma empresa que tinha uma decisão passada em julgado e não precisava pagar um tributo, foi comprada e aqui comprou, estava crente que não ia ter que pagar aquele tributo. Então, de quem será a responsabilidade? Se essa decisão não for retroativa, quem tem que pagar o tributo? A empresa que foi vendida, que não existe mais, ou a que comprou? Então, para a atividade privada, isso é muito grande. As perdas que eram remotas passam a ser prováveis. Os contribuintes que iam direto ao primeiro grau de jurisdição vão falar, bom, então é mais importante ir ao Supremo, vai todo mundo para o Supremo. Vai sobrecarregar o Supremo com ADIs, etc. Enfim, o fato é que, concluindo, eu gosto muito desse trecho da decisão, me dá um certo conforto, né? Respeitadas já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral, interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgada, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena, ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Então, esse trecho me faz crer que a anterioridade será, como tem dito o professor Scaff no Brasil, que a anterioridade será respeitada, né? E que, aí terminando e fazendo um link com a exposição anterior, que nós não tivemos em relação a este princípio valor uma mutação constitucional. O ministro Lewandowski falou, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, não podem formalmente ser alterados. Mas como ficaria a questão da mutação constitucional? Acho importantíssimo que exista a mutação, importantíssimo que a mutação constitucional exista no Brasil, já que as emendas são sempre, quase sempre, inconstitucionais. Na linguagem de Karl Lovenstein, nós precisamos ter um sentimento constitucional e as emendas formais impedem esse sentimento constitucional. Por isso, acho importantíssimo que todos leiam o livro da Ana Cândida da Cunha Ferraz, Mutações Constitucionais e Inconstitucionais, porque é o Brasil escrito, né? E que, enfim, nós tenhamos a democracia efetivamente respeitada e que o país possa crescer calcado nas decisões e não contra as decisões judiciais. Eu agradeço muitíssimo a atenção, enfim, pelo tempo rápido, me ponho à disposição. Redes sociais, adoro conversar muito. Meu e-mail é meu nome, betina@grupoemaster.com.br. Adoro bater papo comigo mesmo e sobre direito ou não. Muito obrigada.
Quero convidar o professor Eduardo Maneira para entregar o certificado. Pedir a todos, antes de sair, em nome da ESA Nacional, que deixem os rádios transmissores nos seus respectivos bancos. Agradecer, em nome da ESA Nacional, a presença de todos e pedir desculpas ao professor Heleno, ministro Barroso, professora Betina, professor Fransoni, pela indelicadeza da missão cruel que me foi colocada de apressá-los no momento. Muito obrigado a todos, uma excelente noite. E aviso que tem a última van saindo agora, às 18h30. Quem vai no transporte tem que descer.